essa maturidade. Até uma das questões que eu coloco, né, quando você vai investigar um texto bíblico, é, o que é que esse texto, o que é que o autor quis dizer? E a gente também se perguntar por que que eu não estou aceitando? Por que por que que eu acho que a É muito engraçado. resposta é outra, né? É muito engraçado. Será que isso não está mexendo com algo dentro de mim? Será que há um pressuposto meu que eu gostaria que a resposta fosse outra, né? Quando, Por que que eu não estou no, aceitando esse texto, é né? legal que no mestrado, professor, todas as Sim. aulas, os doutores, eles gastam um dia de aula, né? Eles pegam lá os Ah, 4 tempos do primeiro dia para dizer assim, pessoal, eu vou ministrar esta aula. Então, assim, eles começam assim, a desconstruir várias coisas, vários pontos. Aí eles falam assim: é. nós vamos entender o que o autor quis dizer. Primeiro, nós vamos para esse aspecto histórico, né? Nós vamos entender, É. depois nós vamos tentar, depois nós vamos para essa parte de sistematização. Então, essa preocupação de Uhum. todos os professores, eu vi essa preocupação do senhor também, em tentar desconstruir para que não seja pego alguns textos provas. E já partindo desse princípio, que o Magno está aqui ativo, falou da NVT, eu vou colocar mais uma pergunta dele. Algumas pessoas, Sim. elas pegam alguns textos provas, né? A Ah, sim. organização é fundamental, tem que se organizar para poder entender determinado aspecto de soteriologia, pneumatologia, cristologia, Sim, enfim. sim, sim, Mas sim. até que ponto isso é prejudicial, professor? Olha, quando se trata de. Pois é porque muita gente confunde, né? Defender uma doutrina com simplesmente selecionar textos prova, e a gente chama de textos prova aquele hábito de alguns de estar preocupado simplesmente em provar o pensamento dele a respeito daquele assunto. E aí qual é o perigo disso? Eu não vejo, como você falou, é essencial e a nossa mente instintivamente exige isso, que a gente organize o nosso pensamento, sistematize, né, sobre determinado assunto da Bíblia. E para isso você tem que ver a Bíblia toda. Mas o problema do que a gente chama de texto-prova, talvez a gente possa mudar para texto fora de contexto, né? Que alguém já disse que Gostei. vira pretexto, né? Texto fora de Boa. contexto vira pretexto. O grande problema é que se você que, que se você pegar simplesmente um texto, porque ele menciona um assunto, e você isola esse texto de todo o seu contexto, simplesmente porque você quer defender uma doutrina, você corre um sério risco de querer fazer o texto dizer o que ele não está dizendo. Para nós fazermos uma seleção de textos bíblicos sobre determinado assunto, eu particularmente acredito que o ideal o primeiro passo seria a gente selecionar o que a gente chama de passagens didáticas sobre aquele assunto que a Bíblia tem. Por exemplo, doutrina da ressurreição. Pensar em 1 Coríntios 15, que você tem toda uma defesa de Paulo a respeito da doutrina da ressurreição. Então você tem uma passagem didática sobre esse assunto. Depois disso, você vai para os paralelismos. Você vai para outras passagens das Escrituras que estejam falando do mesmo assunto. Só que para isso, eu tenho que pegar o método histórico gramatical e aplicar dentro de cada uma dessas Exatamente. passagens. E perceber o contexto dessa passagem para que eu não faça aquela passagem dizer algo que ela não está dizendo, porque às vezes o autor ele mencionou aquele assunto ali, mas o assunto da passagem em si não é aquele. Ele está discutindo outra coisa. Mas como um assunto puxa outro, às vezes ele mencionou aquele assunto. E nessa questão de passagens didáticas e ir para os paralelismos, né, as passagens que estão falando do mesmo assunto, aí eu vou, por ser seletivo, não, essa passagem que eu selecionei, ela me parecia paralela, mas quando eu fui estudar
aplicar o método histórico-gramatical, eu percebi que o assunto dela não é esse. Então, eu tenho que descartar aquela passagem. Eu costumo dizer corremos menos risco, porque como nós não temos o dom da inspiração, né? A gente sempre tem que ter muita humildade na hora de estudar a Bíblia, porque a gente corre o risco de dos nossos pressupostos nos controlarem, né? Na hora da pesquisa.